marido disse que sua amante era mais importante que nossos filhos, e eu o fiz provar isso. Eu estava casada com Lance há 12 anos e tínhamos 2 filhos, um de 10 e outro de 7. Tudo estava normal, até ele começar a trabalhar até tarde toda quinta-feira. Ele dizia que a empresa tinha essas novas reuniões semanais de estratégia que iam até a meia-noite, e eu não questionei, porque ele sempre foi ambicioso sobre ser promovido. Ele chegava em casa cheirando a colônia em vez do seu cheiro habitual de café, mas imaginei que ele estivesse tentando impressionar o chefe. Então nossa filha, Mia, mencionou que o papai tinha buscado uma mulher na escola durante o horário de saída na semana passada. Era assim, Senhora Rivera, a nova professora de artes que tinha acabado de ser transferida, de outro distrito. Mia disse que o papai deu uma carona pra ela, e que eles estavam rindo muito. Quando perguntei a Lance sobre isso, ele disse que o carro dela quebrou, e que ele estava sendo prestativo, fazendo eu me sentir louca só por tocar no assunto. As reuniões de quinta-feira continuaram por 3 meses, e então Lance começou a ter viagens de golfe aos sábados com clientes e brunches de domingo com investidores. Nosso filho Jake perguntou por que o papai nunca mais ia aos jogos de futebol dele, e Lance respondeu que ganhar dinheiro para a família era mais importante do que ver crianças correndo por aí. Aquilo doeu, mas deixei passar. Numa quinta-feira, decidi surpreender Lance no escritório com um jantar, já que ele estaria preso em reuniões. O segurança disse que Lance saiu às 17 horas como sempre, sem reuniões às quintas. Nunca teve. Dirigi por 1 hora tentando processar isso. Depois fui até o complexo de apartamentos da Senhora Rivera, porque algo no meu instinto simplesmente sabia. O carro dele estava na vaga de visitantes dela. Fiquei sentada lá por 3 horas até ele sair. Quando ele chegou em casa, eu o confrontei. Ele nem negou. Ele realmente disse que eu deveria ser grata por ele ter encontrado Glória, porque ela o fazia feliz, o que o tornava um pai melhor. Ele disse: "Quando eu estou feliz, todos se beneficiam." Perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo, e ele disse: 6 meses, desde a festa de boas-vindas dela na escola, onde eu os apresentei. Na manhã seguinte, Lance disse às crianças que tinha uma amiga especial que o fazia sorrir, que eles a conheceriam em breve. Jake perguntou se ela era o motivo pelo qual o papai perdia seus jogos. Lance disse que Glória era muito importante para ele, e que eles entenderiam quando fossem mais velhos. Mia começou a chorar, e Lance disse para ela parar de ser egoísta. Naquele fim de semana, ele trouxe Glória para o jogo de futebol. Do Jake, apresentando-a a outros pais como sua colega, enquanto eu estava bem ali, ela usava um vestido justo num jogo de futebol infantil, e ficava tocando no braço de Lance. Quando Jake fez um gol, ele olhou para a arquibancada e viu seu pai beijando Glória em vez de assistir. Jake ficou parado no campo, confuso, mas Lance perdeu o momento completamente. Na semana seguinte, Lance anunciou que Glória se juntaria a nós para o jantar em família toda sexta-feira, alegando que as crianças precisavam se acostumar com ela, já que ela estaria por perto permanentemente. Quando eu disse que de jeito nenhum, ele disse que eu não tinha voto, porque Glória o fazia se sentir vivo, e as crianças precisavam ver como era o amor verdadeiro. Ele realmente disse que nosso casamento era um bom exemplo de acomodação, e Glória era um exemplo de paixão. No primeiro jantar, Glória sentou no meu lugar, e quando Mia disse que aquela era a cadeira da mamãe, Glória disse: "Às vezes a mudança é boa para todos." E Lance concordou, mandando Mia ser respeitosa. Glória passou o jantar falando sobre suas viagens e sua arte enquanto as crianças mal tocavam na comida. Ela pediu que a chamassem de Glow. Jake disse que preferia não chamá-la de nada, e Lance o mandou para o quarto, sem sobremesa. Glória começou a vir mais vezes, e ela redecorava as coisas, dizendo que a casa precisava de mais sofisticação, e jogou fora os desenhos das crianças da geladeira porque estava tudo muito bagunçado. Ela disse a Mia que seus desenhos eram amadores e que ela poderia lhe ensinar técnicas reais. Quando Mia disse que gostava dos desenhos do jeito que eram, Glória disse a Lance que eu estava criando crianças mal educadas, e Lance fez Mia pedir desculpas. Então chegou o aniversário do Jake, e eu tinha planejado uma festa no parque de trampolins com toda a turma dele. Na manhã do dia, Lance disse que Glória achava aquilo muito caótico, e que eles tinham organizado algo melhor. Eles levaram as crianças a um museu de arte. Jake passou seu 10º aniversário olhando para pinturas que não entendia enquanto Glória dava palestras sobre pinceladas. Seus amigos foram ao parque de trampolim sem ele, e ele chorou até dormir. Foi aí que Lance disse aquilo, e eu o confrontei por arruinar o aniversário do Jake, e ele disse que o enriquecimento cultural era mais importante do que uma festa barulhenta. Eu disse que a felicidade das crianças deveria vir em primeiro lugar. Ele me olhou bem nos olhos e disse que Glória era mais importante do que as crianças, porque ela fazia dele o homem capaz de sustentá-los, e sem ela, ele seria miserável e inútil para qualquer um. Ele disse que as crianças iriam agradecê-lo um dia. Eu soube naquele momento exatamente o que tinha que fazer. Passei aquela noite na mesa da cozinha com um caderno velho escrevendo tudo o que conseguia lembrar. Os jogos de futebol do Jake, onde Lance nunca apareceu, começando pelo primeiro que ele perdeu em março. A exposição de arte da Mia na escola, onde ela ficou olhando para a porta, esperando pelo pai que nunca veio. A vez que Glória jogou fora o desenho do Jake da geladeira, e Mia chorou por 1 hora. Cada comentário cruel que Glória fez sobre a arte dos meus filhos ser amadora. Cada momento em que Lance escolheu Glória em vez deles, mandou que fossem respeitosos com ela, ou os mandou para os quartos por se defenderem. Minha mão tremia enquanto eu escrevia, a raiva fazendo a caneta pressionar tanto o papel que algumas palavras rasgaram a folha. Preenchi 12 páginas com datas, horários e palavras exatas. A pior coisa que Lance disse foi: "Para uma página sozinha em letras maiúsculas. Glória é mais importante que as crianças porque ela me torna o homem que pode sustentá-los." Escrevi 3 vezes para não esquecer como ele olhou para mim quando disse isso. Na manhã seguinte, acordei às 5. Não conseguia mais dormir. Lance ainda estava dormindo, roncando como se nada estivesse errado, como se não tivesse destruído nossa família. Esperei até ouvir o chuveiro ligado, então fui ao escritório dele, em casa. O arquivo nem estava trancado. Peguei extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contas de investimento, o calendário de trabalho dele que mostrava que nunca houve reuniões de quinta-feira agendadas. A câmera do meu telefone clicava repetidamente.
mãos mais firmes agora que eu tinha um plano. Fotografei tudo. Enviei tudo para um novo endereço de e-mail que fiz no meu telefone às 4 da manhã. Evidências que ele não podia deletar. Não podia explicar. Não podia me fazer sentir louca. O cronograma de trabalho foi a melhor parte. Impresso do portal da empresa com o logotipo oficial mostrando que ele saía às 17 horas toda quinta-feira nos últimos 6 meses. Sem reuniões, apenas mentiras. Às 6 liguei para Gwyneth, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela atendeu no segundo toque, voz grossa de sono. Perguntei se as crianças e eu poderíamos ficar com ela por alguns dias, enquanto eu resolvia as coisas. Ela não fez perguntas, não hesitou, apenas me disse para fazer as malas e ir para lá agora mesmo. Aquilo me fez chorar. Parada na minha cozinha às 6 da manhã, porque alguém realmente se importava em proteger meus filhos. Arrumei 3 malas rápido, jogando roupas, escovas de dente e os bichos de pelúcia favoritos das crianças. Os materiais de arte da Mia, a bola de futebol do Jake, coisas que os fariam se sentir seguros. Lance desceu às 7h30, cabelo ainda molhado, verificando o telefone antes mesmo de olhar para mim. Eu disse a ele calmamente que as crianças e eu passaríamos o fim de semana na casa da Gwyneth, porque precisávamos de espaço. Ele mal olhou para cima, polegares movendo-se pela tela. Ele disse que tudo bem porque tinha planos com Glória de qualquer maneira, como se eu tivesse acabado de dizer que íamos ao supermercado em vez de deixá-lo. Ele saiu pela porta, sem perguntar por que precisávamos de espaço, sem perguntar se as crianças estavam bem, sem olhar para mim de jeito nenhum. Na casa da Gwyneth, coloquei as crianças para ver filmes na sala, desenhos que eles gostavam e que os faziam rir. Eles pareciam felizes por estar em um lugar diferente. Um lugar onde Glória não estava. Sentei na mesa da cozinha da Gwyneth com meu laptop e procurei advogados de divórcio. Li avaliações por 2 horas, comparei taxas, fiz anotações sobre qual se especializava em casos de custódia. 5 advogadas entraram na minha lista, todas mulheres, todas com avaliações mencionando que eram duras no tribunal. Uma avaliação dizia que Gillian Rowe havia ajudado uma mãe a provar alienação parental e ganhar a custódia primária. Destaquei esse nome 3 vezes. Segunda-feira de manhã, deixei as crianças na escola, abracei-as por um tempo extra, prometi que as buscaria cedo. Então dirigi até o escritório de Gillian, no centro, um prédio pequeno com o nome dela em uma placa de latão do lado de fora. A recepcionista me levou a uma sala de conferências com uma grande janela. Gillian entrou 5 minutos depois, alta, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que olhavam através de mim. Ela se sentou e me disse para começar do início. Falei por 40 minutos seguidos, contando tudo enquanto ela tomava notas com uma caligrafia caprichada. Quando terminei, ela largou a caneta, me olhou bem nos olhos e disse: "Nós podemos proteger seus filhos." Exatamente essas palavras. Eu quase chorei de novo. Gillian explicou que as próprias palavras de Lance sobre Glória ser mais importante que seus filhos o destruiriam no tribunal de custódia. Ela disse: "Juízes odeiam pais que colocam seus casos amorosos acima dos filhos, especialmente quando há provas da amante sendo cruel com as crianças." Ela me disse que precisávamos ser inteligentes e cuidadosos, reunindo mais evidências, enquanto eu agia como se estivesse tentando resolver as coisas. "Juízes gostam de pais que tentam consertar seus casamentos," ela disse. "Mesmo quando o casamento está obviamente acabado, temos que jogar o jogo, certo?" Eu a contratei ali mesmo. Fiz um cheque da minha conta poupança pessoal, que Lance não sabia que existia. Dinheiro que eu estava guardando do meu emprego de meio período na biblioteca. Apenas algumas centenas por mês durante anos. Fizemos um plano juntas naquela mesa, de conferência. Documentar tudo o que acontecesse a partir de agora. Colocar as crianças na terapia para que um profissional pudesse ver o dano e escrever relatórios para o tribunal. Esperar Lance continuar escolhendo Glória em vez das crianças. Porque ele faria isso. Gillian disse essa última parte com total certeza, como se tivesse visto 100 homens iguais ao Lance. Ela provavelmente viu. Naquela tarde busquei as crianças na escola às 14 horas em vez das 15 horas. Disse a eles que íamos tomar sorvete. Sentamos em uma mesa do lado de fora da sorveteria. Eles com casquinhas de chocolate. Eu com nada porque meu estômago estava muito apertado. Expliquei gentilmente que a mamãe e o papai estavam com grandes problemas. E que talvez não morássemos todos juntos em breve. Mia perguntou se era por causa da Glória. Eu disse que sim. Ela pareceu aliviada em vez de triste, seu rosto inteiro relaxando como se eu tivesse lhe contado uma boa notícia. Aquilo partiu meu coração mais do que qualquer coisa que Lance tivesse feito. Ver minha filha de 10 anos aliviada que sua família estava acabando. Jake perguntou se ele ainda teria que ver Glória se não morássemos mais com o papai. Sua voz era pequena e assustada, sorvete escorrendo pela mão. Prometi a ele que faria tudo ao meu alcance para proteger os dois dela. Ele largou a casquinha e me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Seus bracinhos em volta do meu pescoço, segurando como se eu pudesse desaparecer. Abracei-o de volta e percebi que meus filhos estavam esperando que eu fizesse algo. Para protegê-los, para escolhê-los em vez de manter a paz. Eles estavam esperando há meses enquanto eu tentava fazer funcionar. E eu os decepcionei esperando tanto tempo. Entrei na internet naquela noite depois do sorvete, depois que as crianças finalmente dormiram. E procurei terapeutas familiares que trabalhassem com crianças passando por divórcio. Eu precisava de alguém que entendesse o que meus filhos estavam enfrentando. Alguém que pudesse ajudá-los e também documentar o que estava acontecendo para o tribunal. Li sites por mais de 1 hora, olhando credenciais e avaliações. Tentando encontrar a pessoa certa. Um nome continuava aparecendo em avaliações positivas. Curtis Walker, um terapeuta especializado em ajudar crianças a processar casos extraconjugais dos pais e rupturas familiares. As avaliações diziam que ele era gentil com as crianças, mas minucioso em sua documentação, o que era exatamente o que eu precisava. Liguei para o consultório dele logo na manhã seguinte, antes das crianças acordarem. Expliquei à recepcionista que tinha 2 filhos, de 10 e 7 anos, lidando com o caso do pai e a crueldade da amante com eles. Disse que precisava de alguém que pudesse ajudar as crianças,
mas também fornecer documentação para processos de custódia. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse que Curtis tinha vagas no final daquela semana e ficaria feliz em ajudar. Ela agendou Mia para quarta-feira à tarde e Jake para quinta-feira. Consultas consecutivas para que eu não tivesse que fazer várias viagens. Agradeci e desliguei, sentindo que tinha dado mais um passo para proteger meus filhos. Naquela mesma manhã, Jillian me ligou. Ela disse que ficar na casa da minha amiga parecia que eu estava abandonando o lar conjugal, o que poderia prejudicar meu caso de custódia. Juízes não gostam quando um dos pais sai de casa com os filhos, porque parece que você está tentando afastá-los do outro pai, mesmo que esse pai não se importe. Ela me disse para voltar para casa imediatamente e documentar tudo, o que acontecesse lá. Eu não queria voltar. Não queria ver Lance ou ter as crianças perto da Glória de novo, mas entendi a estratégia. Empacotamos nossas coisas na casa da Gwyneth naquela tarde e dirigi para casa. O carro do Lance estava na entrada quando chegamos, o que me surpreendeu porque eram apenas 15 horas de uma terça-feira. Coloquei as crianças para dentro e comecei a desfazer as malas enquanto elas iam para seus quartos. Lance desceu. Por volta das 17 horas, olhou para nós como se mal tivesse notado que tínhamos ido embora, e foi para a cozinha fazer café. Ele não perguntou onde estivemos ou se as crianças estavam bem. Ele apenas fez seu café e voltou para o escritório. No andar de cima. Naquela noite, por volta das 18 horas, a campainha tocou. Eu atendi e Glória entrou sem esperar convite, carregando uma sacola de comida para a viagem. Lance desceu e a beijou bem na minha frente e na frente das crianças. Depois anunciou que eles trouxeram o jantar para todos. Peguei meu telefone e tirei fotos com data e hora dela na nossa casa. Do Lance beijando-a na nossa entrada, dos dois arrumando o jantar como se fossem donos do lugar. Certifiquei-me de que os horários estivessem claros e enviei para Jillian imediatamente. O jantar foi pior do que eu esperava. Glória sentou à mesa e imediatamente começou a observar como Mia comia, fazendo caretas toda vez que minha filha dava uma garfada. No meio da refeição, Glória largou o garfo e olhou para Mia com uma expressão falsa de preocupação. Ela disse que Mia precisava trabalhar em suas maneiras à mesa, que o jeito que ela segurava o garfo estava errado e que ela mastigava muito alto. Ela realmente disse que minha filha de 10 anos precisava de aulas de etiqueta, como se Mia fosse algum tipo de projeto que precisava de conserto. Lance interveio imediatamente, concordando com tudo o que Glória dizia, acenando com a cabeça, como se ela estivesse fazendo todo o sentido. Ele disse a Mia que Glória estava apenas tentando ajudá-la a se tornar mais sofisticada, que ela deveria ser grata pela atenção. Vi o rosto da minha filha desmoronar. Vi seus olhos se encherem de lágrimas, que ela tentava tanto não deixar cair. Mia largou o garfo e olhou para o prato, sem comer mais nada, apenas sentada ali, tentando não chorar. Sorri educadamente para Glória, disse algo neutro sobre como cada família tem estilos diferentes, e fiz notas mentais de cada palavra para Jillian. Anotei o horário, o que foi dito exatamente, como Lance apoiou Glória sem hesitação e como Mia reagiu. Eu escreveria tudo no segundo em que as crianças fossem para a cama. Depois do jantar, preparei as crianças para dormir, lendo para o Jake e cobrindo a Mia, garantindo que se sentissem seguros, mesmo sabendo que não se sentiam. Assim que as portas se fecharam e ouvi a respiração deles se acalmar no sono, voltei para o andar de baixo. Lance estava no sofá assistindo TV com Glória aninhada ao lado dele. Parei na porta e disse a ele claramente que Glória não era bem-vinda em nossa casa até resolvermos nossos problemas conjugais. Mantive minha voz calma e razoável, exatamente como Jillian tinha me dito para fazer. Lance olhou para mim e riu. Realmente riu como se eu tivesse contado uma piada. Ele disse que não havia nada para resolver porque ele estava feliz com Glória. E eu precisava aceitar que ela fazia parte de nossas vidas agora. Ele disse isso tão casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo, como se nosso casamento e nossos filhos não significassem nada. Glória sorriu com desdém para mim do sofá, e Lance colocou o braço em volta dela. Eu tinha meu telefone no bolso gravando tudo. O microfone apontado para eles. Deixei ele falar, deixei ele dizer tudo sobre como Glória o fazia feliz e que eu só precisava superar e aceitar a nova realidade. Gravei cada palavra. Depois pedi licença e fui lá para cima enviar o arquivo de áudio para Jillian antes de dormir. No dia seguinte, dirigi até o escritório de Jillian com a gravação no meu telefone. Sentei na sala de conferências e toquei para ela, observando seu rosto enquanto ela ouvia Lance descartar nosso casamento e me dizer para aceitar sua amante. Quando terminou, Jillian sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso satisfeito. Ela disse que Lance estava fazendo nosso caso por nós. Ao ser tão óbvio sobre suas prioridades, tão flagrante ao escolher Glória acima de tudo. Ela me disse para deixá-lo continuar trazendo Glória, continuar dizendo essas coisas porque cada palavra e cada ação era evidência. Ela disse que devíamos deixá-lo continuar enquanto construíamos silenciosamente nosso caso, reunindo tudo o que precisávamos para mostrar a um juiz exatamente quem Lance havia se tornado. Senti-me aliviada e com raiva ao mesmo tempo. Aliviada por estarmos construindo um caso forte, mas com raiva por ter que documentar meu marido destruindo nossa família. Jillian me disse que as consultas de terapia com Curtis eram o momento perfeito, que ter um profissional avaliando as crianças seria uma prova poderosa do dano que Lance estava causando. Quarta-feira à tarde, busquei Mia na escola mais cedo e a levei ao escritório de Curtis Walker. O prédio era pequeno e silencioso, com uma sala de espera que tinha livros infantis e brinquedos. Curtis saiu para nos encontrar. Um homem de uns 40 anos, com olhos gentis e voz calma. Ele apertou a mão de Mia e disse a ela que eles só iriam conversar e talvez desenhar algumas figuras. Nada assustador ou difícil. Esperei no saguão enquanto eles entravam no escritório dele, verificando meu telefone e tentando não me preocupar. Depois de 45 minutos, Curtis trouxe Mia de volta. Ela parecia cansada, mas bem, não chateada. Curtis pediu para falar comigo em particular por um momento, e eu o segui de volta ao seu escritório enquanto Mia esperava com a recepcionista. Ele me disse que a sessão correu bem,
que Mia tinha se aberto sobre se sentir substituída por Glória e como seu pai não prestava mais atenção nela. Ele disse que ela falou sobre como Glória jogou fora sua arte e criticava tudo o que ela fazia e como Lance sempre ficava do lado de Glória. Curtis disse que a negligência emocional era clara e preocupante e que ele documentaria tudo cuidadosamente para possível envolvimento judicial. Ele me pediu para trazer Jake amanhã e disse que começaria a construir uma imagem completa do que essas crianças estavam passando. Quinta-feira, levei Jake ao mesmo escritório. Ele estava mais nervoso do que Mia, me perguntando se tinha que falar sobre o papai e a Glória. Eu disse a ele que ele poderia falar sobre o que quisesse, que Curtis estava lá para ajudá-lo a se sentir melhor. Jake entrou no escritório segurando a mão de Curtis, parecendo pequeno e assustado. Essa sessão foi mais longa, quase 1 hora. E quando saíram, Jake parecia exausto. Curtis pediu para falar comigo novamente, e desta vez seu rosto estava mais sério. Ele disse que a sessão de Jake foi mais difícil porque Jake ainda não tinha as palavras para seus sentimentos, tendo apenas 7 anos. Mas Jake tinha feito um desenho durante o tempo juntos, e Curtis me mostrou. O desenho mostrava nossa família, mas Lance e Glória estavam de um lado de mãos dadas, e nós 3 estávamos do outro lado com uma linha preta grossa separando os 2 grupos. Jake tinha desenhado a linha repetidamente, tornando-a escura e pesada, criando um muro entre seu pai e o resto de nós. Curtis disse que o desenho falava muito sobre como Jake entendia a divisão da família, como ele via seu pai escolhendo Glória em vez dele, da irmã e de mim. Ele disse que guardaria o desenho em seus arquivos e continuaria documentando o progresso e o sofrimento de ambas as crianças. Comecei a manter um diário detalhado de cada interação depois disso. Quando Lance perdeu o treino de futebol de Jake, no sábado porque estava levando Glória para jantar no centro, anotei com a data e a hora. Quando Lance disse a Mia que não poderia comparecer à exposição de arte da escola dela, porque era na mesma noite da abertura da galeria de Glória, e obviamente o evento de Glória era mais importante. Documentei suas palavras exatas e a reação de Mia, quando Lance prometeu levar as crianças ao parque no domingo, mas passou o dia com Glória, deixando-os sentados perto da porta esperando por ele. Até que eu finalmente lhes disse que ele não viria. Escrevi cada detalhe. Tirei fotos dos rostos decepcionados das crianças, de mensagens de texto de Lance cancelando planos, de vezes que ele disse que estaria em casa, mas apareceu 6 horas atrasado cheirando ao perfume de Glória. Criei um arquivo no meu computador com tudo organizado por data. Cada promessa quebrada e cada escolha que ele fez que machucou nossos filhos. Gillian me disse que essa documentação seria poderosa no tribunal, mostrando um padrão de negligência e quebra de confiança que nenhum juiz poderia ignorar. 2 semanas depois do início da terapia, Curtis me chamou em seu escritório sem as crianças. Ele me sentou e disse que ambas as crianças estavam mostrando sinais claros de sofrimento emocional, diretamente relacionados ao comportamento do pai e à presença de Glória em suas vidas. Ele disse que Mia estava desenvolvendo ansiedade sobre ir para casa, preocupada com o que Glória poderia criticar ou jogar fora em seguida. Jake estava com problemas para dormir e tinha começado a se comportar mal na escola, entrando em brigas com outras crianças quando nunca tinha feito isso antes. Curtis disse que o dano era real e mensurável, e estava piorando quanto mais tempo eles ficavam naquele ambiente. Ele se ofereceu para escrever uma avaliação profissional para o processo de custódia, um relatório detalhado sobre o que estava vendo e como as escolhas de Lance estavam prejudicando seus filhos. Aceitei imediatamente, agradecendo a ele por estar disposto a nos ajudar. Ele disse que teria a avaliação pronta dentro de 1 semana e que ela declararia claramente que as crianças precisavam ser removidas da situação, para sua saúde mental e bem-estar. Naquele fim de semana, Lance fez seu grande anúncio. Ele chegou em casa na sexta-feira à noite com Glória e nos reuniu na sala de estar, como se tivesse notícias importantes para compartilhar. Ele disse que o contrato de aluguel de Glória terminava no mês seguinte, e não fazia sentido ela arrumar um lugar novo, quando estava em nossa casa o tempo todo de qualquer maneira. Ele disse que ela estava se mudando para morar conosco, mudando-se para nossa casa permanentemente. E todos nós precisávamos aceitar isso. Senti meu estômago cair, senti a raiva crescer no meu peito. Eu disse a ele que de jeito nenhum que Glória não iria se mudar para a nossa casa onde nossos filhos viviam. Lance olhou para mim com aquela expressão fria e disse que eu não controlava mais a vida dele, que a casa era dele também, e ele poderia ter quem quisesse morando ali. Glória sorriu para mim por trás dele, e eu soube que ela estava planejando isso, pressionando por isso, querendo assumir nossa casa completamente. Não discuti mais naquela noite porque sabia que não importaria. Em vez disso, fui para o andar de cima e liguei para Gillian, contando o que Lance tinha acabado de anunciar. Ela disse que isso era realmente bom para o nosso caso, porque mostrava Lance priorizando sua amante em detrimento do bem-estar emocional de seus filhos em sua própria casa, e devíamos deixá-lo prosseguir enquanto nos preparávamos para pedir o divórcio e a custódia de emergência. Pego meu telefone e disco o número de Gillian com as mãos trêmulas. Ela atende no segundo toque e conto a ela o que Lance acabou de anunciar sobre a mudança de Glória. Há uma pausa. Então ela diz: "Isso é realmente perfeito para o nosso caso." Ela explica que Lance mudar sua amante para a casa da família enquanto as crianças estão morando lá. Mostra que ele está colocando seu relacionamento antes do bem-estar emocional deles. Ela me diz para enviar um e-mail para ela hoje à noite documentando minha objeção à mudança de Glória, deixando claro que eu disse não a Lance e que ele está fazendo isso mesmo assim. Então ela diz: "Vamos deixá-lo prosseguir com essa decisão terrível enquanto pedimos o divórcio e a custódia de emergência." A voz dela é calma e estratégica, como se ela já tivesse visto esse padrão 100 vezes antes. Agradeço e desligo, me sentindo um pouco menos em pânico agora que tenho um plano. Naquela noite, depois que Lance vai para a cama, sento com as 2 crianças na mesa da cozinha. Mia agarra seu coelho de pelúcia, e Jake fica puxando um fio solto em sua camisa. Digo a eles que o papai decidiu que Glória vai morar conosco a partir do próximo mês. O rosto de Mia desmorona imediatamente e Jake apenas olha para a mesa. Eu me estico e seguro as mãos dos 2, dizendo que a mamãe vai fazer algumas mudanças para mantê-los seguros e felizes. Mia olha para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto, e pergunta se podemos ir embora. Se podemos ir para algum lugar sem a Glória. Aperto a mão dela e prometo que sim. Muito em breve teremos nosso próprio lugar onde seremos apenas nós 3. Jake pergunta se Glória vai jogar fora mais coisas nossas, e eu digo a ele que ela não terá a chance porque vamos embora antes que ela possa machucá-los mais. Os 2 me abraçam forte, e sinto o alívio deles misturado com medo, sabendo que preciso agir rápido.
Sábado de manhã, começo a procurar casas para alugar online, enquanto Lance está na academia com Glória. Procuro lugares perto da escola das crianças para que elas não tenham que mudar de distrito e perder seus amigos. A maioria dos lugares é muito caro ou muito longe, mas então encontro uma pequena casa de 3 quartos a apenas 4 quarteirões da escola. O aluguel é mais do que estou pagando agora, mas posso pagar se fizer turnos extras no trabalho. Ligo para o proprietário e marco para ver naquela tarde. A casa é mais velha e precisa de alguns reparos, mas tem um quintal onde Jake pode praticar futebol e um quarto extra que Mia pode usar para sua arte. Preencho o requerimento ali mesmo e dou um depósito usando dinheiro da minha conta poupança. O proprietário diz que posso me mudar dentro do mês e sinto esperança pela primeira vez em semanas. Terça-feira de manhã, Lance sai para o trabalho cedo e 3 horas depois, Glória aparece com malas e caixas. Ela não bate, apenas usa a chave que Lance lhe deu e entra como se fosse dona do lugar. Observo da cozinha enquanto ela toma conta do quarto de hóspedes, pendurando suas roupas no armário e colocando seus artigos de higiene no banheiro. Então ela começa a reorganizar os móveis da sala de estar sem perguntar a ninguém. Ela move o sofá para uma parede diferente e muda a mesa de centro para o meio. Ela tira a arte das crianças que estava exposta nas paredes, os desenhos e pinturas de que eles tinham tanto orgulho, e joga em um saco de lixo. No lugar deles, ela pendura suas próprias peças, pinturas abstratas com cores fortes que parecem frias e pouco acolhedoras. Quando Mia chega da escola e vê sua pintura de borboleta no lixo, ela começa a chorar. Glória diz a ela que a casa precisa parecer mais madura agora que ela mora aqui, que a arte das crianças serve para a geladeira, mas não para a exibição. Eu tiro os desenhos do lixo depois que Glória sobe e os escondo no meu armário. Quinta-feira à tarde, Jake chega da escola com os olhos vermelhos e marcas de lágrimas no rosto. Pergunto o que há de errado, e ele me diz que alguns garotos estavam provocando-o, sobre seu pai ter uma namorada. Aparentemente, os pais deles vinham falando sobre ver Lance e Glória pela cidade juntos, de mãos dadas em restaurantes e se beijando em estacionamentos. As outras crianças chamaram a família de Jake de estranha, e perguntaram se a mãe dele sabia que o pai tinha uma nova esposa. Jake diz que tentou ignorá-los, mas eles não pararam, e ele acabou empurrando um dos meninos durante o recreio. Eu o abraço forte enquanto ele chora no meu ombro. Quando Lance chega em casa, conto o que aconteceu, e ele mal levanta os olhos do telefone. Ele diz que as crianças são mais às vezes, e Jake precisa endurecer, que ele não pode deixar a opinião dos outros incomodá-lo. Jake começa a chorar mais forte e corre para o quarto. Lance dá de ombros e vai procurar Glória. Sento no meu laptop naquela noite e digito cada detalhe do que aconteceu com Jake. Escrevo os nomes das crianças que o provocaram, o que disseram, como Lance descartou sua dor. Descrevo as lágrimas de Jake e seu medo de voltar para a escola. Envio tudo por e-mail para Jillian com o assunto danos à reputação das crianças. Ela responde em 1 hora dizendo: "Isso é exatamente o que precisamos." Prova de que o caso público de Lance está prejudicando a vida social e a saúde emocional das crianças. Ela diz que está pronta para entrar com os papéis do divórcio sempre que eu der a palavra. Digo a ela que preciso de mais uma semana para preparar a casa alugada e mover algumas coisas gradualmente, para que Lance não perceba. Ela concorda e diz para continuar documentando tudo até lá. Sábado à tarde, Glória anuncia que quer dar uma aula de arte para Mia. Ela prepara os materiais na sala de jantar e chama Mia para descer. Mia fica em seu quarto com a porta trancada. Glória bate e diz que está tentando ajudar, que Mia tem potencial, mas precisa de instrução adequada. Mia grita através da porta que não quer que Glória lhe ensine nada. O rosto de Glória fica vermelho e ela sai furiosa para encontrar Lance. 20 minutos depois, Lance sobe e diz a Mia que ela está sendo desrespeitosa com alguém que está tentando ajudá-la a melhorar. Mia diz que gosta de sua arte do jeito que é e não quer mudar. Lance diz que ela está de castigo sem seus materiais de arte por uma semana, que ela precisa aprender gratidão e respeito. Mia grita que odeia Glória e baixa a porta. Fico no corredor com meu telefone no bolso gravando toda a conversa. Depois que Lance sai, fotografo Mia chorando em sua cama e o espaço vazio onde seus materiais de arte costumavam ficar. Segunda-feira de manhã, tenho uma consulta com Curtis para a sessão de terapia de ambas as crianças. Depois de se reunir com ele separadamente, ele me chama em seu escritório sozinha. Sua expressão é séria, enquanto ele me diz que ambas as crianças estão mostrando grande ansiedade e depressão relacionadas à situação em casa. Ele diz que Mia está desenvolvendo medo de ir para casa, porque se preocupa com o que Glória pode criticar ou jogar fora em seguida. Jake está com problemas para dormir e começou a se comportar mal na escola, quando nunca teve problemas comportamentais antes. Curtis diz que o dano é real, e está piorando quanto mais tempo eles ficam naquele ambiente. Ele se oferece para escrever uma avaliação profissional para o processo de custódia, um relatório detalhado sobre o que está vendo e como as escolhas de Lance estão prejudicando seus filhos. Aceito imediatamente, e ele diz que terá tudo pronto em 1 semana. Ele também diz que está disposto a testemunhar no tribunal, se necessário, sobre o dano psicológico que eles estão sofrendo. Começo a pegar todos os turnos extras que posso conseguir no trabalho, cobrindo outras pessoas e ficando até tarde sempre que possível. À noite, depois que Lance adormece, Gwyneth vem e me ajuda a empacotar caixas. Trabalhamos silenciosamente, enchendo caixas, com roupas e brinquedos e itens de cozinha que Lance não notará a falta. Levo-os para a casa alugada em pequenas cargas, montando os quartos das crianças primeiro para que tenham coisas familiares. Esperando por eles. Gwyneth continua me dizendo o quanto está orgulhosa por eu estar protegendo meus filhos, que estou fazendo a coisa certa, mesmo sendo assustador. Ela me ajuda a mover minhas roupas e livros, porta-retratos e pratos, todos os itens pessoais que fazem uma casa parecer um lar. Lance nunca percebe o esvaziamento gradual do nosso espaço compartilhado, porque está muito ocupado com Glória. Sexta-feira à noite, Glória oferece um jantar em nossa casa para seus amigos professores de arte. Ela envia convites e planeja o cardápio sem me perguntar. 6 pessoas aparecem carregando garrafas de vinho e agindo como se esta fosse a casa de Glória. Ela apresenta Lance como seu parceiro enquanto estou bem ali na minha própria cozinha. Os convidados parecem desconfortáveis, olhando entre Glória e eu com expressões confusas. Uma mulher pergunta há quanto tempo Lance e eu estamos separados. E Glória ri, dizendo que estão trabalhando nessa parte. Sorrio educadamente e sirvo aperitivos, fazendo notas mentais sobre como Glória já está agindo como uma esposa na frente de testemunhas.
Tiro fotos da festa, de Glória bancando a anfitriã na minha casa, de Lance com o braço em volta dela, enquanto ela exibe sua obra de arte nas minhas paredes. Tudo vai para o arquivo de Jillian. Uma das amigas professoras de arte de Glória me encontra na cozinha, enquanto estou enchendo taças de vinho. Ela toca meu braço gentilmente e se inclina para perto. Ela me diz que sente muito pelo que estou passando. Ela diz que Glória sempre foi egoísta, até mesmo na faculdade quando moravam juntas. Ela menciona que Glória foi atrás do namorado dela uma vez, e nem se sentiu mal com isso depois. Ela diz que não está surpresa que Glória perseguiria um homem, casado com filhos, porque Glória só pensa no que faz Glória feliz. Agradeço-lhe baixinho e pergunto se ela estaria disposta a compartilhar essa informação com meu advogado, se necessário. Ela concorda e escreve seu número de telefone em um guardanapo, me dizendo para ligar a qualquer hora. Ela diz que alguém precisa defender essas crianças porque elas merecem coisa melhor. Dobro o guardanapo cuidadosamente e o coloco no bolso, adicionando-o à minha lista mental de evidências para Jillian. 3 dias depois, estou em casa quando o treinador de futebol de Jake liga para o meu celular. Sua voz soa preocupada enquanto ele pergunta se posso ir ao campo imediatamente. Dirijo até lá em 10 minutos, meu estômago apertado de medo sobre o que aconteceu. Quando chego, Jake está sentado no banco com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto as outras crianças praticam exercícios. O treinador me puxa de lado e explica o que aconteceu. Jake viu o carro do pai entrar no estacionamento durante o aquecimento e ficou tão animado que correu em direção a ele. Mas Lance estava apenas deixando Glória na academia ao lado e nem olhou para o campo. Jake ficou lá vendo o pai ir embora sem reconhecê-lo. Então Jake desabou chorando ali mesmo no campo e não conseguia parar. O treinador teve que tirá-lo do treino porque ele estava muito chateado para jogar. Sento ao lado de Jake no banco e coloco meu braço em volta dele. Ele enterra o rosto no meu ombro e soluça. Explico ao treinador baixinho que estamos passando por um divórcio difícil e que o pai dele tem priorizado outras coisas em detrimento das crianças. O treinador acena com a cabeça com compreensão e preocupação em seus olhos. O treinador caminha conosco até meu carro, depois que Jake se acalma o suficiente para sair. Ele menciona que notou grandes mudanças em Jake nos últimos meses. Ele diz que Jake costumava ser uma das crianças mais animadas da equipe, sempre o primeiro a praticar e dando o máximo esforço. Agora Jake mal participa e parece triste a maior parte do tempo. Ele diz que o desempenho de Jake caiu significativamente, e seu entusiasmo pelo futebol basicamente desapareceu. O treinador pergunta cuidadosamente se há algo que ele possa fazer para ajudar. Digo a ele honestamente que estou construindo um caso de custódia, e qualquer documentação de como o comportamento de Lance afetou Jake seria útil. O treinador diz que escreverá uma declaração detalhada sobre as mudanças que observou no comportamento e atitude de Jake. Ele menciona exemplos específicos do declínio de desempenho e estado emocional de Jake durante os treinos e jogos. Ele diz que me enviará por e-mail até amanhã, porque as crianças não deveriam ter que passar por esse tipo de dor. Agradeço com lágrimas nos olhos e levo Jake para casa. Na manhã seguinte, ligo para o escritório de Jillian e agendo uma consulta para aquela tarde. Passo 2 horas organizando tudo em pastas. As avaliações psicológicas de Curtis de ambas as crianças com notas detalhadas sobre sua ansiedade e depressão. A declaração do treinador sobre o declínio de desempenho e o colapso emocional de Jake. Minha documentação de cada incidente, cada jogo perdido, cada comentário cruel que Glória fez. A gravação de Lance dizendo que Glória é mais importante que as crianças. Fotos de Glória jogando fora a arte das crianças e tomando conta de nossa casa. Capturas de tela de textos e e-mails. As informações de contato da amiga de Glória que testemunhou seu comportamento egoísta por anos. Coloco tudo em um envelope grande e dirijo para o escritório de Jillian. Ela me cumprimenta na sala de conferências e eu espalho tudo pela mesa. Ela pega cada peça de evidência cuidadosamente, lendo primeiro as avaliações de Curtis. Sua expressão fica mais séria enquanto ela revisa a declaração do treinador e ouve a gravação. Ela olha para as fotos da arte das crianças no lixo e do jantar de Glória em nossa casa. Ela lê minha linha do tempo detalhada de eventos com datas e horários. Quando ela termina de revisar tudo, ela se recosta na cadeira. Jillian me diz que temos um caso muito forte para a custódia primária com visitação limitada para Lance. Ela diz que a combinação de avaliações profissionais, declarações de testemunhas, admissões gravadas e padrões documentados de negligência cria um quadro que os juízes de família levam muito a sério. Ela explica que Lance priorizando sua amante em detrimento do bem-estar emocional de seus filhos, combinado com a crueldade de Glória em relação a eles, nos dá bases sólidas para solicitar apenas visitação supervisionada. Ela diz que também podemos solicitar uma ordem de restrição mantendo Glória longe das crianças, durante qualquer tempo de visitação que Lance receba. Ela começa a redigir os papéis do divórcio ali mesmo enquanto espero, digitando rapidamente em seu laptop. Ela inclui pedidos de custódia física total, pensão alimentícia com base na renda real de Lance e disposições específicas protegendo as crianças da influência de Glória. Ela imprime tudo e me mostra cada seção, explicando o que significa e por que importa. Ela diz que vai protocolar os papéis esta semana e mandar notificar Lance. Ela me diz para me preparar para ele reagir mal, mas para manter a calma e documentar tudo o que ele fizer. Ela me lembra que o comportamento dele só ajudará no nosso caso. Sexta-feira de manhã chega e Lance sai para o trabalho no horário de sempre. Espero até que o carro dele desapareça na rua antes de começar a me mover. Levo as crianças para a escola normalmente, abraçando os dois com força extra antes de entrarem. Então dirijo de volta para casa e carrego as últimas caixas no meu carro. Gwyneth me encontra na casa com sua caminhonete, e trabalhamos rapidamente carregando os móveis e pertences restantes. Levamos as camas das crianças, suas cômodas, a mesa da cozinha que Lance nunca notou que era minha antes de nos casarmos. Empacotamos todos os itens pessoais, fotos de família, qualquer coisa que faça esta casa parecer nossa. A casa alugada já tem a maioria das nossas coisas das mudanças graduais nas últimas semanas. Esta é apenas a carga final, as últimas peças da nossa vida aqui. Deixo os papéis do divórcio no balcão da cozinha, onde Lance os verá imediatamente quando chegar em casa. Escrevo um bilhete curto em cima dizendo que acabamos, e ele pode me contatar apenas através de Jillian. Levo meu telefone para a loja da operadora e pego um novo número, dando as novas informações de contato apenas para Jillian, a escola e alguns amigos de confiança. Bloqueio o número de Lance no meu telefone antigo antes de cancelar o serviço.
Então dirijo para a casa alugada e começo a desfazer as malas. Jillian me liga menos de uma hora depois que Lance teria chegado em casa. Ela parece calma, mas posso ouvir a satisfação em sua voz. Ela diz que Lance ligou para o escritório dela furioso e gritando, exigindo saber onde seus filhos estão. Ele aparentemente ameaçou chamar a polícia e me denunciar por sequestro. Jillian disse a ele calmamente que seus filhos estão seguros com a mãe, que na verdade prioriza o bem-estar deles sobre seu relacionamento romântico. Ela o informou que ele receberá a notificação oficial do divórcio e pode responder através de seu próprio advogado. Ela disse que ele precisa se comunicar apenas pelos canais legais a partir de agora. Ela me diz que ele desligou na cara dela depois de gritar que eu vou me arrepender disso. Ela diz que a reação dele é perfeita para o nosso caso porque mostra que seu foco está no controle e na raiva, não na preocupação com seus filhos. Ela me lembra de não responder a nenhuma tentativa que ele faça de me contatar diretamente. Ela diz que tudo passa pelo escritório dela agora. Saio mais cedo para buscar as crianças na escola, querendo estar lá no momento em que saírem. Quando me veem esperando perto do carro, correm com suas mochilas balançando. Levo-os para nossa nova casa, pegando o caminho mais longo para que vejam que ainda é no mesmo bairro, perto da escola e dos amigos. Quando entramos na garagem, digo a eles que esta é nossa nova casa. Destranco a porta da frente e deixo que explorem. Mia encontra seu quarto primeiro e realmente chora quando o vê. Lágrimas de felicidade dessa vez. Sua cama está arrumada exatamente como ela gosta, com seus cobertores favoritos e bichos de pelúcia. Seus materiais de arte estão organizados em prateleiras ao longo de uma parede. Seus desenhos estão pendurados em um quadro de avisos, aqueles que Gloria jogou fora e que eu salvei do lixo. Ela me abraça tão forte que mal consigo respirar. Jake descobre seu quarto em seguida, e imediatamente nota seus troféus de futebol em exibição e seus pôsteres nas paredes. Ele pergunta se podemos colocar seus desenhos de volta na geladeira agora. Digo a ele que com certeza, e caminhamos juntos para a cozinha. Ele cola 3 desenhos que fez na escola esta semana, recuando para admirá-los com um sorriso enorme. Naquele fim de semana, ficamos de pijama até o meio-dia e assistimos a filmes no sofá. Faço panquecas no café da manhã e comemos sentados no chão porque ainda não comprei uma mesa de centro. Jogamos jogos de tabuleiro que estavam guardados há meses, porque Gloria dizia que eram infantis e bagunçavam a casa. Pedimos pizza no jantar e comemos direto da caixa. Não há Gloria criticando nada. Nenhum Lance ignorando-os enquanto manda mensagens para a amante. Nenhuma tensão ou pisar em ovos ou imaginar o que será jogado fora em seguida. Apenas nós 3 confortáveis e seguros em nosso próprio espaço. As crianças estão visivelmente mais calmas, seus ombros relaxados em vez de curvados perto das orelhas. Mia ri de algo no filme que estamos assistindo. Jake faz piadas durante o jogo de tabuleiro e não parece triste quando fala sobre futebol. No domingo à tarde, Jake realmente ri de algo engraçado que eu disse. Uma risada genuína que vem da barriga. Percebo que não o ouço rir assim há meses. Talvez desde antes de Gloria entrar em nossas vidas. Segunda-feira de manhã, Jillian liga para me dizer que o advogado de Lance contatou o escritório dela. Ele exigiu visitação imediata com seus filhos. Jillian respondeu enviando nosso pacote completo de evidências junto com a recomendação profissional de Curtis de que qualquer visitação fosse supervisionada e que Gloria deve estar completamente ausente, até que as crianças se estabilizem emocionalmente. Ela incluiu as avaliações psicológicas, a declaração do treinador, a gravação, as fotos, tudo o que mostra o dano que as escolhas de Lance causaram. O advogado de Lance ficou quieto depois de receber o pacote. Jillian diz que ele não responde há 3 dias, o que significa que ele está revisando as evidências e percebendo o quão ruim o caso de Lance parece. Ela espera que ele volte com uma proposta muito mais razoável, assim que entender o que temos. Ela diz que a maioria dos advogados reconhece quando seu cliente destruiu seu próprio caso, e tenta negociar o melhor acordo possível em vez de ir a julgamento. Ela me diz para ser paciente e deixar as evidências fazerem seu trabalho. Ela soa confiante de que conseguiremos o acordo de custódia que queremos, porque Lance nos deu tudo o que precisávamos para proteger nossos filhos. Terça-feira de manhã, acordo com meu telefone vibrando com uma mensagem de um número que não reconheço a princípio. É meu número antigo, aquele que Lance ainda tem. A mensagem é de Gloria, e é desagradável. Ela me chama de amarga e diz que as crianças vão superar assim que virem como o pai delas é feliz com ela. Ela diz que estou sendo egoísta, e que as crianças merecem ver como é o amor verdadeiro. Ela realmente escreve que Lance está melhor sem mim o puxando para baixo. Eu tiro um print da mensagem imediatamente e encaminho para Jillian com uma nota dizendo: Gloria acabou de nos dar mais evidências. Jillian responde em 10 minutos dizendo que é a prova perfeita da falta de preocupação de Gloria com o bem-estar das crianças. Ela diz que qualquer adulto decente priorizaria os sentimentos das crianças. Não enviaria mensagens furiosas para a mãe delas. Ela adiciona isso ao nosso arquivo de evidências. Naquela tarde, levo as 2 crianças para a sessão de terapia com Curtis. Ele se reúne com eles separadamente como sempre. Mia primeiro e depois Jake. Após ambas as sessões, Curtis pede para falar comigo em particular em seu escritório. Ele me diz que ambas as crianças já estão mostrando melhora após apenas uma semana longe do ambiente tóxico. Mia está desenhando novamente, criando imagens que mostram felicidade em vez dos rabiscos escuros que ela estava fazendo antes. Jake está dormindo a noite toda sem pesadelos pela primeira vez em meses. Curtis diz que a mudança é notável, dado o quão curto é o período de tempo. Ele explica que removê-los do estresse constante da presença de Gloria e da rejeição de Lance permitiu que começassem a se curar. Ele está documentando tudo em suas notas para fins judiciais. Ele me diz que fiz a escolha certa ao tirá-los de lá quando tirei. Quarta-feira de manhã, a diretora da escola liga e me pede para ir a uma reunião. Deixo as crianças nas aulas e vou para o escritório, preocupada que algo esteja errado. A diretora nota a mudança de endereço no sistema e quer ter certeza de que as crianças estão bem. Explico a situação brevemente, mantendo o profissionalismo. Ela acena com a cabeça como se não estivesse surpresa. Então ela menciona que tem tido preocupações sobre os problemas de limites de Gloria na escola. Aparentemente, Gloria vinha tentando se inserir em eventos escolares e comunicações com os pais de forma inadequada. A diretora diz que Gloria aparecia na hora da saída, mesmo quando não era o dia dela, tentando pegar as crianças. Ela participava de reuniões de pais para as quais não foi convidada, agindo como se tivesse autoridade sobre alunos que nem estavam na turma dela. Outros professores reclamaram que Gloria estava ultrapassando os limites e deixando os pais desconfortáveis. A diretora tem feito anotações porque várias famílias mencionaram preocupações. A diretora se oferece para fornecer uma declaração sobre o comportamento inadequado de Gloria na escola
e a ausência de Lance nas atividades escolares e nas reuniões de pais e mestres. Ela pega um arquivo que documenta cada reunião que Lance perdeu, cada evento a que não compareceu, cada vez que Glória causou problemas. Ela diz que vários professores notaram a angústia das crianças nos últimos meses, e sua melhora desde a separação. Ela está disposta a documentar tudo oficialmente para fins judiciais. Agradeço a ela e imediatamente mando uma mensagem para Jillian sobre essa nova evidência. Jillian responde dizendo: "Isso é exatamente o que precisamos, porque mostra um padrão de mau julgamento de Glória e a negligência de Lance a partir de observadores profissionais objetivos." Quinta-feira à tarde, Jillian liga com novidades. Lance finalmente concordou com a visitação supervisionada em um local neutro sem a presença de Glória. Jillian diz que isso mostra que ele sabe que seu caso é fraco, porque um pai confiante em sua paternidade não aceitaria tais restrições. A primeira visita está agendada para sábado em um centro de visitação familiar, onde um supervisor profissional observará sua interação com as crianças e preencherá relatórios. Jillian explica que esses supervisores são treinados para observar comportamentos preocupantes e seus relatórios têm peso no tribunal. Ela me diz para preparar as crianças, mas não pressioná-las de qualquer maneira. Se eles não quiserem ir, é escolha deles e o supervisor documentará sua relutância. Sexta-feira à noite, sento com as duas crianças depois do jantar para prepará-las para ver o pai. Explico que será apenas ele sem Glória, e eles podem sair se sentirem desconfortáveis. O supervisor está lá para garantir que todos estejam seguros e respeitados. Mia olha para as mãos por um longo tempo antes de dizer que quer ir porque sente falta do pai, mesmo que ele a tenha magoado. Meu coração se parte ao ouvi-la dizer isso, mas digo a ela que tudo bem sentir falta dele, e isso mostra que ela tem um bom coração. Jake diz que vai se Mia for, porque não quer que ela fique sozinha com o pai. Digo aos dois como estou orgulhosa de sua bravura e resiliência. Sábado de manhã, levo as crianças ao centro de visitação. Um prédio simples com uma sala de espera e várias salas de observação. A supervisora nos cumprimenta e explica o processo para as crianças com uma voz gentil. Ela os leva para a sala de visitação enquanto eu espero do lado de fora. 2 horas depois, a supervisora os traz de volta mais cedo. As crianças parecem decepcionadas e cansadas. A supervisora pede para falar comigo em particular e me entrega uma cópia de seu relatório. De acordo com o relatório, Lance passou a maior parte do tempo no telefone mandando mensagens para alguém, presumivelmente Glória. Quando Jake tentou contar a ele sobre entrar para o time de futebol da seleção, Lance interrompeu para reclamar sobre o divórcio e me culpou por tudo. Ele disse às crianças que eu estava sendo irracional e mantendo-os longe dele de propósito. Ele disse que Glória sentia falta deles e mal podia esperar para vê-los novamente. As crianças pediram para sair após 30 minutos das 2 horas programadas. A supervisora notou que Lance não demonstrou consciência das necessidades emocionais de seus filhos, e parecia mais focado em suas próprias queixas. Segunda-feira de manhã, Jillian liga depois de receber o relatório da supervisora. Ela está usando isso para argumentar pela redução da frequência de visitação, até que Lance possa demonstrar comportamento parental adequado. Ela entrou com uma moção esta manhã solicitando que as visitas sejam reduzidas para 1 vez por mês, em vez de 2 vezes por mês, até que Lance complete aulas de paternidade e mostre melhora. O advogado de Lance reagiu, mas fracamente, claramente ciente de que seu cliente está sabotando seu próprio caso com seu comportamento. Jillian soa confiante de que o juiz concordará com nossa posição, dado o padrão documentado de má paternidade e foco egocêntrico de Lance. Terça-feira à tarde, Gwyneth me liga parecendo animada. Ela ouviu de amigos em comum que o relacionamento de Lance com Glória já está mostrando tensão. Aparentemente, Glória está chateada porque ele tem filhos e problemas de custódia atrapalhando o estilo de vida deles. Ela tem reclamado com os amigos que não se inscreveu para esse drama, e Lance vem com muita bagagem. A amiga diz que Glória parece pronta para partir para alguém menos complicado. Alguém sem filhos e uma ex-esposa. Gwyneth acha que Glória pode deixar Lance em breve, o que seria justiça poética depois de tudo o que ele sacrificou por ela. Tento não me sentir satisfeita com isso, mas não consigo evitar. 2 meses se passam com as crianças se adaptando à nossa nova rotina, e Lance tendo visitas supervisionadas mínimas que continuam indo mal. Finalmente, chega a sessão de mediação. Encontro Jillian em seu escritório e dirigimos juntas para o prédio do mediador. Lance chega 20 minutos atrasado, o que a mediadora nota com óbvia desaprovação. Ele continua verificando o telefone durante toda a reunião, digitando mensagens e mal prestando atenção. A mediadora pede para ele guardar o telefone, e ele o faz, mas continua olhando para ele. Sentamos frente a frente com nossos advogados de cada lado e a mediadora na cabeceira da mesa. A mediadora revisa a proposta de custódia e pergunta se estamos prontos para discutir os arranjos. Lance imediatamente intervém, dizendo que quer mais tempo com seus filhos. Jillian puxa a pasta que reconheço de nossas reuniões de preparação e começa a colocar documentos na mesa. Ela não se apressa. Apenas coloca cada peça de evidência cuidadosamente onde a mediadora possa ver. Os relatórios da supervisora do centro de visitação vão primeiro. Depois as avaliações psicológicas de Curtis de ambas as crianças. Depois a declaração do treinador de futebol sobre o declínio de desempenho e estado emocional de Jake. Ela adiciona a documentação da diretora sobre o comportamento inadequado de Glória na escola e a ausência de Lance nas conferências de pais e mestres e eventos escolares. Finalmente, ela coloca meus registros detalhados com datas e horários e citações exatas, incluindo a gravação onde Lance disse que Glória era mais importante do que nossos filhos. A mediadora pega cada documento e lê enquanto Lance se mexe na cadeira e verifica o telefone novamente. Seu advogado se inclina para olhar as evidências e vejo sua expressão mudar de confiante para preocupada. Jillian se senta ao meu lado e cruza as mãos sobre a mesa, sem dizer nada ainda porque os documentos falam por si mesmos. Lance finalmente levanta os olhos do telefone e percebe todos olhando para os papéis espalhados pela mesa. Ele pergunta o que é tudo aquilo, e Jillian diz que é a evidência de seu comportamento como pai nos últimos 6 meses. A mediadora termina de ler a última página e a coloca cuidadosamente na mesa. Então olha diretamente para Lance com uma expressão que não consigo decifrar, mas definitivamente não é amigável. Ela pergunta a Lance se ele gostaria de responder a qualquer um dos incidentes documentados antes de continuarem. Ele abre a boca, mas nada sai no início. Então ele diz que os documentos fazem as coisas parecerem piores do que são. A mediadora pede para ele explicar como dizer aos filhos que sua amante é mais importante do que eles. Poderia soar melhor no contexto.
O rosto de Lance fica vermelho e ele diz que não foi isso que ele quis dizer, que devo tê-lo gravado errado ou tirado do contexto. Jillian coloca a mão na bolsa e puxa um pequeno gravador, perguntando se ele gostaria de ouvir o áudio real. Seu advogado coloca a mão no braço de Lance e balança a cabeça levemente, dizendo claramente para ele parar de falar. A mediadora escreve algo em seu bloco de notas, e o som de sua caneta arranhando o papel preenche a sala silenciosa. Ela levanta os olhos e se dirige a Lance diretamente, dizendo que seu comportamento tem sido prejudicial aos filhos com base nas avaliações profissionais e evidências documentadas. Ela pergunta o que ele acha mais importante, seu relacionamento com Gloria ou seu relacionamento com seus filhos. A sala fica completamente silenciosa e posso ouvir Lance respirando ao meu lado do outro lado da mesa. Ele fica sentado ali congelado, e eu o vejo realmente pensar sobre sua resposta como se fosse uma pergunta difícil. A pausa se estende por 5 segundos, depois 10, depois 15, e nesse silêncio crescente, todos na sala entendem exatamente o que sua hesitação significa. Seu próprio advogado desvia o olhar e balança a cabeça, claramente enojado com seu cliente. A mediadora faz outra anotação em sua papelada, e o som de arranhar parece mais alto desta vez, mais final. Jillian olha para mim, e vejo a menor sugestão de satisfação em sua expressão, porque nós duas sabemos que Lance acabou de destruir qualquer chance que tinha. Ele finalmente diz que ama seus filhos, mas Gloria o faz feliz, e ele não pode simplesmente terminar esse relacionamento. A mediadora pergunta se ele entende que o terapeuta de seus filhos documentou sofrimento emocional significativo causado diretamente pela presença de Gloria em suas vidas. Lance diz que as crianças vão se ajustar assim que a conhecerem melhor, que estão apenas sendo difíceis porque eu as coloquei contra ela. A mediadora fecha a pasta na frente dela com um estalo firme que faz Lance pular um pouco. Ela nos diz que revisou todas as evidências e ouviu ambos os lados, e está pronta para fazer sua recomendação ao tribunal. Lance se senta mais ereto, como se achasse que isso poderia ser a seu favor de alguma forma. A mediadora diz que recomenda a custódia física primária para mim, com visitação supervisionada para Lance. A cada 2 semanas. Lance começa a protestar, mas ela levanta a mão e continua falando. A visitação depende dele completar aulas de paternidade e terapia individual para abordar suas prioridades e padrões de comportamento. Ela acrescenta que Gloria não deve ter contato com as crianças, até que sejam mais velhas e possam escolher por si mesmas se querem ter um relacionamento com ela, com base no dano emocional documentado que sua presença causou. O advogado de Lance anota tudo isso e depois diz a Lance baixinho que ele deve aceitar essa recomendação. Lance pergunta por que ele deveria aceitar qualquer coisa, que ele quer lutar contra isso no tribunal. Seu advogado explica que um juiz provavelmente será ainda menos solidário dadas as evidências, e que lutar contra isso custará muito dinheiro, e provavelmente resultará em um resultado ainda pior. O advogado diz as palavras cuidadosamente como se estivesse falando com uma criança que não entende as consequências. Lance olha para mim do outro lado da mesa, e sua expressão é pura raiva, como se eu fosse a vilã nesta situação em vez da pessoa, protegendo nossos filhos de suas escolhas egoístas. A mediadora pergunta se ele está disposto a assinar o acordo ou se quer prosseguir para o julgamento. Seu advogado o cutuca, e Lance pega a caneta bruscamente, assinando seu nome na papelada com traços fortes que quase rasgam o papel. Ele me encara o tempo todo, e eu encontro seus olhos sem desviar o olhar, porque não tenho nada do que me envergonhar. A mediadora recolhe os documentos assinados e nos diz que o tribunal revisará e finalizará tudo nos próximos meses. Todos nos levantamos e Lance sai furioso sem dizer nada a ninguém. Seu advogado pede desculpas à mediadora e a Jillian antes de seguir seu cliente para fora. Jillian empacota seus documentos e me diz que isso foi exatamente tão bem quanto esperávamos. Sinto o alívio tomar conta de mim, mas também a exaustão de me manter firme durante toda a reunião. 3 meses se passam com papelada e processos judiciais. E finalmente, o divórcio é finalizado, com o acordo de custódia exatamente como a mediadora recomendou. Tenho a custódia primária. Lance tem visitas supervisionadas 2 vezes por mês, e é obrigado a pagar pensão alimentícia que realmente reflete sua renda real, agora que o tribunal examinou suas finanças adequadamente. O juiz acrescentou a exigência de que Gloria não tenha contato com as crianças, o que está escrito na ordem judicial oficial. Recebo os papéis finais pelo correio e sento à mesa da cozinha lendo-os, certificando-me de que tudo está correto. 2 semanas depois que o acordo de custódia é finalizado, Gwyneth me liga parecendo animada com uma fofoca que ouviu. Ela me diz que Gloria terminou com Lance, aparentemente decidindo que um homem que perdeu sua família por ela, mas depois se ressentiu de todas as consequências, não valia a pena. A amiga de Gwyneth viu Gloria em um restaurante com um cara diferente, algum arquiteto sem filhos e sem bagagem. Tento não me sentir satisfeita com isso, mas falho completamente porque a justiça parece perfeita demais. Lance desistiu de sua família por alguém que nem o queria uma vez que a realidade se instalou. Alguns dias depois, recebo uma ligação inesperada de Oscar, chefe de Lance no trabalho. Ele se desculpa por não perceber o que Lance estava fazendo durante o horário de trabalho e como isso afetou nossa família. Oscar menciona que o desempenho de Lance no trabalho diminuiu significativamente nos últimos meses, e houve várias reclamações sobre seu comportamento não profissional com Gloria em eventos da empresa. Ele diz isso com cuidado, como se estivesse tentando ser diplomático, mas quer que eu saiba que as escolhas de Lance estão o alcançando profissionalmente também. Agradeço a Oscar por ligar e digo que aprecio sua preocupação com nossa família. 4 meses após a separação, ambas as crianças estão muito melhores. Mia está criando arte novamente sem ninguém criticando seu trabalho ou jogando fora, e ela até entrou em uma competição de arte da escola que a deixou muito animada. Jake entrou para o time de futebol da seleção e joga com alegria genuína em vez daquele olhar ansioso que costumava ter ao vasculhar as arquibancadas à procura do pai. Eles ainda têm dias difíceis em que sentem falta de ter o pai por perto, mas a ansiedade constante que costumava encher nossa casa desapareceu completamente. Curtis me diz em nossas reuniões de acompanhamento que ambas as crianças estão fazendo excelente progresso na terapia e mostrando resiliência real. As visitas supervisionadas de Lance continuam sendo um problema porque ele cancela frequentemente, chega atrasado quando vem e ainda parece mais focado em seu telefone do que em seus filhos. Os
relatórios do supervisor documentam sua falha contínua em priorizar o tempo com Jake e Mia, observando que ele passa as visitas reclamando sobre o divórcio em vez de interagir com eles. Curtis menciona que as crianças estão cada vez mais ambivalentes sobre ver o pai, perguntando com menos frequência quando é a próxima visita e mostrando menos decepção quando Lance cancela. 2 meses após o último relatório de visita, minha chefe me chama em seu escritório e me diz que estão me promovendo a coordenadora sênior com um aumento salarial de 20% e melhores benefícios. Assino a papelada ali mesmo, já calculando na minha cabeça o que isso significa para as crianças. Naquele fim de semana, levo Mia à loja de materiais de arte e deixo que ela escolha tintas e pincéis, de qualidade profissional, do tipo que Glória disse que ela não estava pronta para usar. Jake ganha chuteiras novas e nós o inscrevemos no time de futebol de viagem que ele queria experimentar. Paramos para tomar sorvete depois e Gwyneth nos encontra lá, olhando para mim e dizendo: "Estou brilhando agora que o peso daquele casamento terrível saiu dos meus ombros." Ela está certa. Sinto-me mais leve do que me sentia há anos, como se eu pudesse finalmente respirar sem aquela pressão constante no peito. As crianças estão rindo sobre seus sundaes e percebo que é assim que o normal parece, o que nossas vidas deveriam ter sido o tempo todo. 6 meses após a finalização do divórcio, estamos tomando café da manhã, em um sábado de manhã quando Mia larga o garfo e me diz que está feliz por termos ido embora. Ela diz que agora pode ser ela mesma sem Glória criticando tudo o que ela faz, sem se preocupar que sua arte não seja boa o suficiente ou sofisticada o suficiente. Jake concorda e acrescenta que gosta mais da nossa casa porque parece um lar, não como um museu onde ele tem que ficar quieto e cuidadoso o tempo todo. Olho para meus filhos sentados lá de pijama com xarope no rosto e cabelo bagunçado, completamente relaxados e felizes. E percebo que eles estão genuinamente bem pela primeira vez desde que Glória entrou em nossas vidas. Eles ainda têm momentos em que sentem falta de ter o pai por perto. Mas o medo constante e a ansiedade que costumavam encher cada cômodo desapareceram completamente. 3 semanas depois, Jillian me liga sobre a papelada do advogado de Lance. Lance está solicitando modificação do acordo de custódia para reduzir seu tempo de visitação, porque manter o cronograma atual é muito difícil para ele. Leio o processo e está cheio de desculpas sobre seus compromissos de trabalho e obrigações pessoais. Nada sobre o que é melhor para as crianças. Jillian lida com isso de forma eficiente, apresentando nossa resposta que aponta seu padrão de visitas canceladas e os relatórios do supervisor documentando sua falta de engajamento. A audiência no tribunal leva 15 minutos. O juiz revisa as evidências, olha para Lance com óbvia desaprovação e reduz sua visitação para uma vez por mês. Quando conto às crianças naquela noite, esperando tristeza ou decepção, eles apenas acenam com a cabeça, e Jake pergunta se podemos fazer pipoca e assistir a um filme. O alívio deles em vez da tristeza me diz tudo o que preciso saber sobre como eles realmente se sentem em ver o pai. Estamos construindo uma vida boa agora. Nós 3 jantamos juntos todas as noites em nossa pequena mesa da cozinha. Sem Glória redecorando o nosso espaço, ou jogando fora a arte deles. Ajudo com a lição de casa enquanto eles me contam sobre o dia. Realmente, me contam sem medo de serem criticados ou descartados. Vamos aos jogos de futebol. Do Jake e eu sou a mãe mais barulhenta nas arquibancadas, torcendo toda vez que ele toca na bola. A arte da Mia está por toda a nossa geladeira e paredes, seus desenhos ficando melhores, à medida que sua confiança cresce de volta. Nos fins de semana, fazemos coisas que realmente gostamos em vez de enriquecimento cultural que devemos apreciar. As crianças estão se curando lenta, mas seguramente, rindo mais e relaxando apenas sendo crianças novamente. Sou mais forte do que jamais pensei ser possível, capaz de sustentá-los e protegê-los de maneiras que eu não sabia que tinha em mim. Estamos finalmente livres de alguém que provou repetidamente que nunca nos mereceu em primeiro lugar. E a cada dia, essa liberdade parece mais real e mais certa.